TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com um resumo da semana, né? Mostrando para você tudo que foi notícia no nosso jornal. E Jorge, lembrando aos nossos telespectadores que eles podem mandar para cá a sugestão de matéria, reclamação, denúncia para os nossos canais. Exatamente, vai entrar na sua tela aí o nosso e-mail e, é claro, o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. O telefone é 24 ao DDD e o telefone é 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente nesse jornal. Vamos então às notícias deste sábado, dia 8 de abril. Rio de Janeiro mantém posição entre os estados que mais geram empregos no país. Governador do estado anuncia comitê permanente para garantir segurança nas escolas. Correios reajustam em 5,49% o preço para envio de cartas. Anvisa flexibiliza o uso de máscaras em hospitais. Justiça condena Correios a indenizar consumidores lesados pela demora na entrega das encomendas em Petrópolis durante a pandemia. Condenada a 31 anos de prisão, mulher que assassinou a mãe juntamente com o namorado na casa onde moravam no Bingen, em Petrópolis, em 2018. E mais, a primeira fase de obras da reforma estrutural do túnel Extravasor foi concluída em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. E a gente começa o nosso jornal mostrando o que foi notícia no nosso Correio da Manhã. Vamos direto à coluna Magna Vita, tem uma notícia lá importantíssima, né? Prefeituras de oposição, Petrópolis e Niterói, no centro de escândalos e investigações. Os abusos de Niterói é uma das matérias da coluna, né, Magna Vita. O escândalo da Emusa em Niterói reflete os abusos cometidos no mau uso dos royalties do petróleo. Para a educação, a cidade de Rodrigo Neves usou 40,2 milhões. Para a saúde, 53 milhões. A Emusa, sozinha, recebeu quase 3 vezes mais do que esses dois itens somados. 230,500 milhões ali que eles receberam, né? 230 milhões e 500 mil. E, gente, para Petrópolis, teve também dentro da coluna a notícia sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, que diz que caminhões de processos contra o prefeito de Petrópolis, a prefeitura, chegam aos gabinetes, né, do Ministério Público, dos seus procuradores lá. E vamos dar continuidade aqui. Silêncio comprado. O prefeito de Direito de Niterói, Axel Grael, e o de fato, Rodrigo Neves, estão espalhando a aliados próximos, principalmente vereadores, que a crise provocada pela artilharia do RJTV da Globo terminará em breve. Segundo eles, o contrato da agência de publicidade vai ser logo assinado. Aí deles, se este comentário acabar chegando aos ouvidos zelosos da direção da Globo, é bom avisar ao Mr. Neves que nem tudo se resolve usando a métrica que ele adotou na vida pública. Pois é, continuam ainda os embrólios sobre esses casos, porque olha só, o último da lista. Uma pesquisa sobre a região serrana aponta o desgaste do prefeito Rubens Bom Tempo com a sua incapacidade de recuperar a cidade depois da tragédia de 2022. Ele aparece em 6º lugar na lista de candidatos para 2024. Ele perde até para pupilos seus. Na bolha que vive, diz para os aliados que a cidade está às mil maravilhas. Em Brasília, principalmente depois da busca e apreensão que sofreu, ele ficou radioativo. O Jorge já adiantou, mas a gente continua aqui, porque em Petrópolis, olha só, vem mais coisa. Corre nos bastidores que a busca e apreensão que Rubens Bom Tempo sofreu na sua casa e no seu gabinete, além da garagem da empresa de ônibus da família Salvini, é apenas o começo.
No Ministério Público do Rio de Janeiro, as denúncias sobre sua gestão chegam a bordo de escavadeiras e caminhões, semelhantes aos usados para os aterros. E vamos à economia, gente. Disputa não afeta arcabouço. A gente vem falando já há algum tempo do arcabouço fiscal, né? Então, olha só, a tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional não deverá ser impactada pela atual disputa entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com ele, a disputa gira em torno do rito de aprovação das medidas provisórias, e a nova âncora fiscal será apresentada como lei complementar. Vamos então agora ao Estado. O Estado do Rio tem 9 municípios no ranking do Índice de Cidades Empreendedoras 2023, divulgado pelo governo federal. Niterói e Rio de Janeiro aparecem entre os 10 primeiros lugares, 6º e 8º lugar, respectivamente. As outras cidades que figuram no ranking são Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Campos dos Goytacazes e São João de Meriti. E, gente, para encerrar essa leitura do nosso jornal, ver o que foi notícia essa semana, nós temos o Internacional, que foi muito importante sobre o caso do Donald Trump, né? Que adicionou mais um aspecto de ineditismo à sua carreira política na terça, quando se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos, né, réu por uma acusação criminal, feito que soma a lista de ter sido a primeira pessoa eleita à cadeira máxima do país, sem experiência anterior em cargo público e o primeiro a ser alvo de um processo de impeachment na Câmara 2 vezes. Tá aí, então, Donald Trump sentando no banco dos réus nos Estados Unidos. O caso dele agora foi remarcado para o julgamento só para o ano que vem. E aí, fica-se agora esperando o que vai acontecer com Trump. Esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã na TV dessa semana. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o estado do Rio tem aumento do número de casos de dengue. E você vai ver também que inclusão ganha cena na final do Campeonato Carioca no Maracanã, no mês de conscientização, né, do autismo. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O estado do Rio de Janeiro criou 14.676 empregos com carteira assinada em fevereiro deste ano. Apesar do resultado positivo, 2 das 6 cidades da nossa área de cobertura terminaram o mês de fevereiro com saldo negativado
Isso significa que houve mais demissões do que contratações. Nesta semana, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou através do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais conhecido como CAGED, que aproximadamente 241.700 postos de trabalho foram criados em fevereiro. O estado do Rio de Janeiro registrou o segundo maior saldo de contratações, com carteira assinada, de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023. Foram 179.031 empregos. Petrópolis seguiu o padrão apresentado pelo Estado. O saldo também foi positivo. Foram 2.358 contratações em fevereiro e 183 dessas foram no setor de serviços. Já quando o assunto são os desligamentos, o município registrou 2.139. A população aqui de Petrópolis cresceu bastante, a cidade não está tendo muitas oportunidades no comércio, nas outras indústrias aqui, está realmente difícil. Hoje não é qualquer pessoa que consegue entrar no mercado, né? Hoje, muitos empregos hoje estão demandando de ensino superior. A gente sabe que é uma parcela mínima da população, menos de 11% da população hoje é formada no Brasil, né? Não está fácil de arrumar emprego em lugar nenhum, né? Eu não moro em Petrópolis, eu sou de São Paulo, mas eu sou nascida e criada aqui, né? Mas pelo que meus amigos falam, tá bem difícil. Eu acho que o mercado está exigindo mais e com essa transição do nosso novo presidente, eu acho que está um pouco mais difícil. Outras cidades que também apresentaram saldo positivo foram Nova Friburgo, com 1.588 carteiras assinadas, com destaque no setor de serviços. O número de demissões foi bem próximo, 1.563. Em Três Rios foram 803 admissões, também com destaque no setor de serviços. O município registrou ainda 629 demissões. E em Pati do Alferes foram 87 empregos. A maior parte deles foi na área de construção. Já os desligamentos foram 62. Já em Teresópolis, o saldo ficou negativo. Foram 1.299 pessoas demitidas e 1.258 pessoas contratadas em fevereiro. Em Paraíba do Sul, a situação é parecida. 340 pessoas desligadas e apenas 188 foram contratadas pelo município com a carteira assinada. E quando a gente fala dos setores mais afetados, nos dois municípios, o pior setor, o que foi mais afetado, foi o comercial. Tem procurado, mas quase não estou achando. Eu acho que é exigência demais do mercado de trabalho. Outros municípios que mais criaram empregos foram o Rio de Janeiro, Magé, São João de Meriti, Macaé e São João da Barra. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao saber dos resultados positivos, informou que atrair investimentos que resultem na geração de oportunidades de trabalho digno para os fluminenses é um trabalho contínuo e prioritário para a gestão estadual. E o governo do estado anunciou a formação de um comitê permanente para garantir a segurança nas escolas, né? O aplicativo Rede Escola e capacitação de profissionais de educação são algumas das iniciativas a serem adotadas para evitar violência escolar. O governador Cláudio Castro anunciou a criação de um comitê permanente de segurança escolar com representantes de vários órgãos do governo e entidades civis. O objetivo é implantar ações para identificar e evitar situações de violência nas escolas públicas e privadas do Rio. Durante o encontro com integrantes das áreas de segurança e educação, foi apresentado o aplicativo Rede Escola, inspirado no aplicativo Rede Mulher, desenvolvido pela Polícia Militar. Em primeiro lugar, está sendo criado um comitê permanente de segurança escolar. Então, esse comitê terão as nossas forças de segurança e as nossas forças de educação. Então, eles vão passar até agora uma integração para que a gente consiga resolver os problemas tanto da segurança extra-escola, extramuros, quanto da segurança intramuros. De acordo com o governo do estado, a ideia é que dentro de 2 meses o aplicativo já esteja em operação, conectando a rede de ensino à Polícia Militar. Através da ferramenta, os professores e funcionários das escolas poderão fazer denúncias e acionar um botão de emergência. A Polícia Militar apresentou hoje a proposta do aplicativo Rede Escola, assim como fizemos o Rede Mulher, que tem sido um sucesso.
com botão de pânico, com possibilidade dos alunos acessarem rápido, não só aluno, né, mas aluno, profissional da educação, professor em si, que eles possam acessar rápido as forças de segurança caso percebam algo estranho, algo que fuja à normalidade. Outra medida anunciada é a criação de um grupo de trabalho na área de inteligência da Polícia Civil para apuração de casos de incitação à violência em escolas nas redes sociais. Essas ações serão complementadas com os programas já existentes, como a Patrulha Escolar e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ambos da Polícia Militar, e o Segurança Presente, da Secretaria de Governo. A ideia da criação desse comitê vem exatamente para que a educação possa, sim, ser ouvida e ser levado em conta o que eles passam no dia a dia, na hora de uma operação. Por isso, está a Polícia Civil, a Polícia Militar aqui, está a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, para que a gente possa, nesse processo de integração, gerar mais proteção para nossas crianças, sem deixar de fazer o que tem que ser feito. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o número de notificações de casos prováveis de dengue no estado do Rio está acima do que era esperado para o momento. Apesar disso, os dados não ultrapassam o limite que pode ser considerado epidemia. Até o dia 25 de março deste ano, o estado registrou 8.823 casos prováveis de dengue e um óbito confirmado. Foram identificados também os sorotipos 1 e 2 do vírus de dengue, com predomínio até o momento do primeiro. Já no mesmo período do ano passado, foram registrados 1.283 casos da doença, que variavam entre os sorotipos 1 e 2 do vírus da dengue. Nós estamos num período de muita preocupação com os casos de dengue. Os meses de março, abril, são os meses que normalmente aumenta o número de casos de dengue. Por quê? Porque está muito calor, muito úmido e chove mais, fazendo que mais lugares podem ter água parada, que é um ambiente propício para o desenvolvimento do mosquito. A Secretaria de Estado de Saúde informou que continua monitorando a situação, atuando de forma preventiva e complementar com o objetivo de evitar o agravamento da situação epidemiológica no estado. Os dados são monitorados semanalmente, junto com a circulação viral da dengue, chikungunya e zika. A Secretaria informou que realiza ação complementar com carro fumacê nos municípios, quando indicado, e também distribui inseticida. Além disso, realiza capacitações para médicos e enfermeiros das unidades de saúde de urgência e emergência sobre ações de controle do mosquito e do atendimento fornecido a pacientes com dengue e outras arboviroses. A pasta ainda produz e divulga campanhas sobre proteção e prevenção. Em casa a gente toma os cuidados, né? Pô, você olha para o bordo da casa, vê se tem uma garrafa de água parada, outro lado tem o vizinho também, se preocupa com o vizinho também. Mas é difícil, gente. Se a gente não se cuidar, é meio difícil, porque a dengue está aí. A dengue está aí, não é só a Covid, não. Eu acho que até é mais perigoso do que a Covid. Então a gente tem que se cuidar. E lá em casa não fica nem água parada. Não deixo a água parada de jeito nenhum, no ralo, nos pratinhos de planta. Eu não deixo nada de vaso com pratinho, é tudo na areia. A Secretaria Estadual de Saúde pede que a população colabore com a redução da proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, fazendo uma checagem de 10 minutos por semana nas próprias casas, para eliminar criadouros. Por isso a gente pede, há muitos anos, que a população principalmente vistorie a sua casa. O mosquito Aedes aegypti é um mosquito normalmente domiciliar. Ele mora na casa das pessoas. Ele é um mosquito que voa abaixo. Normalmente ele voa até 1 metro. Então ele gosta de ficar escondido embaixo das mesas, embaixo das camas, atrás de imóveis. Por isso a gente pede que você pesquise, olhe a sua casa, se tem algum foco de água parada que pode ser foco de criadouro de mosquito da dengue. Agora olha só que curioso, o relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação revelou que apenas no ano passado foram comercializados mais discos de vinil do que CDs. Para os fãs de vinil, o aumento na comercialização reflete a experiência sonora e estética do produto. Especialistas apontam que nos últimos anos o produto virou uma febre. De acordo com um relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação, somente no ano passado foram vendidos mais de 41 milhões de discos de vinil,
contra 33 milhões de CDs, o que representa um lucro de mais de 6 bilhões de reais. Pela primeira vez desde 1987, as vendas de disco em vinil ultrapassaram as de CD. E agora a gente traz uma reportagem cheia de amor. Em 2018, 3 irmãs tiveram a ideia de criar um projeto que incentiva micro-revoluções para transformar o planeta em um local mais sustentável. O projeto Três Marias, através das redes sociais, compartilha as experiências e os resultados de ações que ajudam o meio ambiente. Reduzir o consumo de carnes e derivados, dar preferência a sacolas retornáveis e evitar garrafas de plástico. Pequenas ações que para as irmãs Mariana, Maria Carolina e Maria Clara Moraes podem fazer toda a diferença. Como forma de compartilhar e incentivar essas ações, ou como elas mesmas chamam, as micro-revoluções, foi criado o Projeto Verdes Marias. A gente começou tudo isso porque eu trabalho com sustentabilidade faz um tempão, mas eu percebi que faltava trazer para as pessoas por onde começar quando elas querem ser mais sustentável. Qual que é o caminho? Você não precisa largar tudo e morar no meio da floresta, nem nada. Todo mundo precisa começar a agir dentro do seu próprio universo. Como fazer isso? Então foi daí que eu, provocando as minhas irmãs que também não sabiam esse caminho, que a gente começou o Movimento Verdes Marias. As mulheres são consideradas influencers da sustentabilidade e compartilham as descobertas, projetos, produtos, alimentos e experiências com milhares de seguidores pelas redes sociais. Além disso, as Três Verdes Marias são responsáveis por 2 podcasts, um para o público infantil e outro para o público adulto. Fazem palestras em escolas e em empresas, além de promoverem vivências que auxiliam o meio ambiente. Mariana explica que muitos dos fenômenos registrados nos últimos meses podem ser justificados pelos péssimos hábitos voltados para a natureza. E para quem deseja começar com as atitudes sustentáveis, as opções são abrangentes. Dá para a gente olhar para o nosso guarda-roupa e pensar se tudo que tem ali faz sentido, se eu preciso realmente de mais roupa ou se dá para eu comprar de brechó, dividir com amigos e etc. Dá para olhar na minha cozinha e pensar por onde eu começo mudando os hábitos. Dá para eu olhar para o meu lixo. Existem muitas opções por onde as pessoas podem começar. Para fechar com chave de ouro, as campanhas de conscientização de março. No dia 30 é celebrado o Dia Internacional do Lixo Zero. A campanha tem o objetivo principal de conscientizar toda a população sobre os impactos dos resíduos e também falar sobre a importância de não desperdiçar e tomar cuidado com a poluição. Falando em lixo zero, em 2022 as Verdes Marias foram agraciadas com o prêmio Lixo Zero Brasil, do Instituto Lixo Zero. O título foi contemplado pois as Marias se sobressaíram na divulgação do conceito do que é lixo zero em todo o Brasil. E em 2023 os projetos não param. As Verdes Marias pretendem investir em novas ações voltadas para as crianças, cursos e palestras em escolas públicas. E a gente quer continuar nativa nas redes sociais, que é o lugar que a gente adora, né? No TikTok, no Instagram, conversando com as pessoas no nosso podcast, porque acho que essa troca é muito legal das redes sociais, que as pessoas podem comentar, as pessoas podem responder, as pessoas podem trazer suas perguntas, e essas conversas que a gente vai criando com os indivíduos faz com que mais gente vá se engajando também, porque se sente respondido, a gente consegue tirar essas dúvidas, então a gente fica muito feliz em poder estar conversando com um monte de gente nas redes sociais e trazendo a pauta da sustentabilidade para todas essas pessoas. O governo federal autorizou os Correios a aplicar reajuste de 5,49% no preço para o envio de cartas e telegramas nacionais e internacionais, entre outros serviços postais. A autorização entrou em vigor nesta segunda-feira com a publicação da portaria no Diário Oficial da União.
O aumento corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo entre janeiro e dezembro de 2022, conforme medido pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística, descontado o fator de produtividade, que é o percentual de um tempo que um funcionário passa fazendo alguma atividade para a qual ele foi contratado. Com os novos preços, o envio de carta e aerograma nacional passa a custar de R$ 2,45 a R$ 13,45, a depender do peso, que pode ir até 500 gramas. No caso dos telegramas nacionais, os preços variam de R$ 10,29 a R$ 14,90, dependendo do meio utilizado, internet, telefone ou agência. O último reajuste dos Correios foi em maio de 2022. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária flexibilizou o uso de máscaras em serviços de saúde como hospitais e clínicas. De acordo com a Anvisa, a mudança ocorre após discussões sobre o assunto, redução de casos e de mortes pela doença e oferta de vacina no país. A proteção facial passa a ser recomendada para situações específicas. Pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para a Covid-19 e os acompanhantes. Pacientes que tiveram contato próximo com caso confirmado durante os últimos 10 dias, período de transmissão da doença. Profissionais que fazem a triagem de pacientes, profissionais do serviço de saúde, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação de pacientes e em situação em que houver a indicação do uso de máscara facial como equipamento de proteção individual para profissionais de saúde em qualquer área do serviço de saúde. A Anvisa reforça para que acompanhantes de pacientes internados e visitantes continuem a usar a proteção facial quando estiverem nas unidades de saúde. As recomendações, conforme a agência, permanecerão em constante reavaliação com base no cenário da Covid-19. E olha, ainda falando sobre ações que o governo federal tomou sobre reajustes, também autorizou o reajuste de 5,6% nos preços dos medicamentos. A medida já entrou em vigor e o valor pode ser aplicado pelas fabricantes. A informação sobre o reajuste de 5,6% foi publicada no Diário Oficial da União e as empresas farmacêuticas não vão poder vender remédios a preços superiores aos determinados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e vão ter que dar ampla publicidade aos preços em veículos de grande circulação e manter à disposição dos consumidores a lista atualizada de preços dos medicamentos. A medida já entrou em vigor e o valor pode ser aplicado pelas fabricantes. E o consumidor já vem sentindo a alta nos preços dos produtos. Isso é um absurdo. A renda do trabalho, há 500 anos, não oferece ao povo brasileiro dignidade, né? Nos chamados países desenvolvidos, eles cuidam do povo. E cuidando do povo é dando pelo trabalho dele dignidade, um salário justo, que ele possa comprar remédio, que ele possa comprar alimentação, que ele possa pagar o colégio dos filhos, que ele possa pagar o aluguel da sua casa, né? Então nós não temos isso aqui no Brasil. O reajuste é feito anualmente e sempre a partir do dia 31 de março pela CEMED. O aumento nos preços deve refletir em aproximadamente 10 mil medicamentos. A possibilidade de um aumento foi feita pelo Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de São Paulo. A estimativa tem como base as regras que estabelecem o reajuste de preços de medicamentos, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais fatores de produtividade e de ajustes de preços de cada setor. Para muitos petropolitanos, o aumento pode prejudicar quem precisa fazer um tratamento contínuo. Muitas pessoas também pagam aluguéis, tem crianças, então, a alimentação tá cara na parte adulta e infantil também, né? E aí? Aí o remédio fica para depois. Não dá para nada não, fica sem remédio, porque o SUS dá remédio, mas sempre quando eles vão lá não tem. Por ser uma grande necessidade, deveria ser um pouquinho mais
entendeu? Já que as pessoas precisam tanto de remédio, né, deveria ser um pouco mais acessível para as pessoas. Esporte agora? A inclusão entrou em campo no primeiro jogo da decisão do Carioca no Maracanã no sábado passado. No mês de conscientização do autismo, crianças entraram em campo com os jogadores com os balões azuis da campanha. A homenagem especial para o mês de conscientização do autismo tomou conta do gramado e contou com a participação do Governo do Rio, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, da Suderj, com o apoio do Flamengo e do Fluminense, que disputaram o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. No gramado antes da partida, os times entraram em campo acompanhados de crianças autistas e o governador afirmou que o Maracanã também é espaço delas. É um espaço de todos. E assim como o Maracanã é um espaço de todos, que também seja da criança, do jovem, do adulto que tem autismo, que ele possa realmente ser acessível. Logo na entrada do estádio, balões azuis foram distribuídos pela Vice-Presidência do Esporte para a Saúde e Pessoas com Deficiência da Suderj, que organizou as ações. O primeiro gol da noite foi feito pelo Theo José, de 11 anos, apaixonado pelo Flamengo. O menino teve a oportunidade de ser ovacionado pela torcida dos dois times e sentir a emoção de golear a rede mais famosa do futebol brasileiro. A nossa faixa é a nossa representação, né, filho? Sim. E ela tá como? Tá como autista e tudo negro. O futuro é logo ali. Se a gente não trouxer nossos filhos para essa realidade, para esse convívio com outras pessoas, como que eu posso criar empatia no mundo para essa caminhada autista que a gente tem? E é importante a gente mostrar para a sociedade a inclusão das nossas crianças. Vai ser um jogo histórico, um jogo de representatividade, um jogo de inclusão. O Theo José vai participar, o Fred vai participar. Juntos somos mais fortes! Já o tricolor de 24 anos, Lucas Mação, que também participou da ação, grava vídeos para a internet fazendo análises do Fluminense e sonha em ser comentarista esportivo. Acompanhado de sua mãe, a professora Dijane Pavan, ele disse que a ação foi um sonho realizado. Sou tricolor de coração, respiro Fluminense 24 horas por dia. Fluminense é a cruz na minha vida. Vamos, Flusão! Nesta terça-feira, dia 4, durante o Tour Social no Maracanã, um grupo de crianças autistas também vai poder conhecer de perto o acervo do Museu do Futebol, a Calçada da Fama, os vestiários e até chutar ao gol no gramado do estádio mais querido do futebol. E você vai ver depois do intervalo que a primeira fase de obras da reforma estrutural do túnel extravasor foi concluída em Petrópolis. E você vai ver também que a Justiça condena Correios a indenizar consumidores lesados pela demora na entrega das encomendas durante a pandemia. Voltamos já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show,
voltamos. A Justiça Federal condenou os Correios de Petrópolis a pagarem uma indenização de R$350 mil aos clientes lesados pela demora na entrega das encomendas durante a pandemia. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal após denúncias de grave deficiência na prestação dos serviços postados. De acordo com o relatado na decisão da Justiça, há encomendas com o destino final em Petrópolis, que estão desde o dia 16 de março de 2020 presas no Centro de Tratamento de Encomendas de Benfica, no Rio de Janeiro. Apesar da decisão da Justiça, o procurador Charles, relator da ação do Ministério Público Federal, considera os R$350 mil de indenização abaixo do considerável e, por isso, o MPF vai recorrer. Os Correios também podem recorrer da decisão dentro de 15 dias. Além disso, na ação, o MPF apontou a não entrega de encomendas solicitadas através do SEDEX e remetidas ao Centro de Entrega de Encomendas de Petrópolis, que não foram feitas por insuficiência de servidores. Segundo o órgão, hoje os Correios atuam com um déficit de 50% nos funcionários que foram dispensados durante a pandemia. No primeiro ano de pandemia, em 2020, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar mais de 300 reclamações que foram feitas no período de 3 meses sobre problemas na entrega, a qualidade no atendimento ao cliente no Estado fluminense e também sobre cobranças indevidas. Em Petrópolis, as 3 agências dos Correios que funcionam no Centro, Correias e na Mosela foram fechadas em 2021. Na época, o PROCON Petrópolis intimou a empresa a prestar esclarecimentos sobre o fechamento das agências em meio a um aumento de 120% nos números de queixas sobre atrasos nas entregas. Na ação do Ministério Público, também foi questionado o fechamento destas agências. Na época, os Correios orientavam que os consumidores se deslocassem a municípios vizinhos para realizarem os serviços, fato que também foi questionado pelo Ministério Público Federal, que considera absurda e uma afronta às recomendações oficiais de combate à Covid-19. Em nota, os Correios disseram que a sentença ainda é passível de revisão pelas instâncias superiores, ou seja, a empresa irá adotar as respectivas medidas cabíveis. Vai recorrer da decisão. Em 2018, quem vive em Petrópolis ficou escandalizado com o caso da filha que matou a própria mãe em cumplicidade com o namorado na cidade. Quase 5 anos depois, ela finalmente foi condenada a 31 anos de prisão na última sexta-feira após júri popular. Na última sexta-feira, Paloma Botelho Vasconcelos, que matou a própria mãe, foi condenada a 31 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado durante julgamento feito por júri popular realizado no Fórum de Itaipava. O crime aconteceu em 2018 na casa da vítima, no Bingen, em Petrópolis. Dircilene Botelho Garcia, de 51 anos, foi torturada e asfixiada. Em 2022, Gabriel Mouter, namorado e cúmplice de Paloma, já havia sido condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. Na época, a investigação apontou que a vítima foi torturada durante 40 minutos e asfixiada dentro de casa. O crime foi descoberto dias depois do enterro, após o marido da vítima analisar imagens de uma câmera de segurança instalada no cômodo. O equipamento registrou todo o crime cometido pelos condenados, que não sabiam que o ambiente era monitorado. Ambos foram presos dias depois da entrega das imagens à polícia. Eles confessaram o crime e Paloma alegou que o motivo era um desentendimento com a mãe. Com a morte, ela esperava se beneficiar financeiramente para poder viver com o namorado. Com a chegada do outono, aumentam as ocorrências de queimadas em Petrópolis, devido a um clima mais seco. Durante esse período, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuam com um plano de inverno, que visa a diminuição das ocorrências de incêndios. De acordo com as previsões, o outono em 2023 será mais seco e com maior escassez de chuva. Com o objetivo de diminuir os incêndios florestais, a Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, deu início ao Plano Inverno. Neste ano, Petrópolis deve receber 5 estações meteorológicas, que vão auxiliar no monitoramento via satélite e vão ser adquiridas pelo Fundo de Defesa Civil. E agora o foco é basicamente nos incêndios florestais. Por que a gente tem esse foco que é muito importante a gente ressaltar?
Toda a área de incêndio florestal, ela se torna no futuro mais suscetível ao escorregamento. Então, você tem um empobrecimento do solo, você tem uma perda da vegetação, você tem uma mudança nas características físico-químicas do solo, e esse empobrecimento do solo, num futuro próximo, indica escorregamento. A Defesa Civil também deve iniciar ações de capacitação, treinamentos e palestras para os núcleos comunitários de defesa civil. A maioria dos incêndios registrados são ocasionados pela ação humana, seja pela limpeza de terrenos para a agricultura ou para a queima de lixo. A fim de monitorar as ações, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, criou a plataforma Alarmes, que disponibiliza atualizações diárias, calculadas por inteligência artificial por meio de fotos tiradas do espaço. É muito importante a associação de parcerias como a UFRJ, como a UF, a UCP. Essas universidades, elas são polos de pesquisa, e é muito importante sempre você aproximar a academia dos órgãos práticos que realizam efetivamente as ações operacionais. Então, a gente tem uma boa relação, também com a LNCC, com o Serratec, com outros órgãos que buscam o desenvolvimento de pesquisa. Então, essa é uma ação muito importante, que vai nos fomentar a informação técnica para que isso se transforme em operações, principalmente nas áreas onde você tiver o maior risco, você aumentar e intensificar as ações preventivas. Em Petrópolis, o 4º e 5º distrito, que englobam as regiões de Nogueira, Itaipava, Pedro do Rio e Posse, são as mais afetadas pelas queimadas. Em casos de incêndio, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros por meio do 193 e a Defesa Civil pelo 199. No sábado passado, viralizou nas redes sociais um vídeo de um controlador da empresa Sinal Vida sendo agredido por um motorista na rua General Osório, no centro de Petrópolis. Nas redes sociais, internautas criticaram a postura do agressor. Já nas ruas, motoristas afirmam que cada vez mais o trânsito tem se tornado um cenário hostil. Olha a máquina de trabalho do cara, olha lá, batendo no cara. Na tarde do dia 1º de abril, circulou nas redes sociais um vídeo de uma discussão entre um controlador da empresa Sinal Vida e um motorista que havia estacionado em um rotativo na rua General Osório, no centro de Petrópolis. Nas imagens, é possível ver o motorista xingar o funcionário, jogar o instrumento dele de trabalho no chão e ainda lhe dar um tapa. Em seguida, o homem vai embora no carro em que estava. A rua General Osório é extremamente movimentada e as vagas do rotativo por aqui geralmente estão ocupadas. A via é um dos principais acessos à Rua Teresa e ao Shopping Pátio Petrópolis. Nossa equipe conversou com alguns dos controladores da empresa Sinal Vida que não quiseram se identificar, mas esclareceram que os episódios de violência registrados no último fim de semana não acontecem com frequência, mas que a empresa utiliza câmeras de segurança que ficam instaladas no uniforme para que cenas como aquela sejam registradas. De acordo com os motoristas petropolitanos, ao longo dos anos, os casos de violência no trânsito têm ocorrido com mais frequência e causam medo. Briga talvez via de fato não, mas discussões, estresse no trânsito tem aumentado muito e a gente tem que se preocupar, porque a gente não sabe o que tem do outro lado, né? Então quando você está discutindo, eu sugiro que quando você está no trânsito, você tenha calma, porque do outro lado você pode estar uma pessoa armada, uma pessoa com uma faca, enfim. Não pode ser só uma discussão, né? A questão de discussão, de violência no trânsito, né, tá altíssima. Às vezes, coisa boba, o pessoal, né, perde a cabeça. Tem certas coisas que é melhor a gente deixar passar, porque não vale a pena a discussão. E olha, a primeira fase de obras da reforma estrutural do túnel extravasor foi concluída em Petrópolis. O equipamento foi fortemente afetado pelas chuvas no dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. A obra emergencial é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades. A primeira fase de requalificação do fluxo hidráulico, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor do Rio Palatinato foi concluída em Petrópolis. Construída na década de 1960 pelo governo federal, a galeria subterrânea recebeu intervenções de reforço estrutural para evitar o risco de erosões, desabamentos e inundações do centro e do bairro Quissamã, em especial na rua Francisco Scali, após as fortes chuvas que causaram a maior tragédia ocorrida
concluída em Petrópolis no ano de 2022. A primeira parte ela foi concluída em termos, né? Ainda falta uma parte que ficou prolongada para a segunda, né? Satisfeito, a gente sempre quer um pouquinho mais, né? Então, ainda mais como morador, a gente acha que pode ter sempre um pouquinho a mais. Mas, na medida do possível, o que era um ano atrás e o que é agora, a gente está bem satisfeito nesse ponto. Agora, aguardando só a licitação, que provavelmente vai ser nos próximos dias, dessa segunda etapa, que é o que mais importa para a gente agora, essa segunda etapa. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, o reforço no túnel extravasor aumenta a segurança e minimiza os riscos para as famílias que vivem nos imóveis construídos nas ruas do entorno. A obra de reforço da galeria do túnel extravasor, que tem 4 metros de altura por 4 metros de largura e 3,2 quilômetros de extensão, prevê um investimento total de mais de 74 milhões de reais. Ainda de acordo com a Secretaria, a licitação para a segunda etapa das obras já foram iniciadas e devem ser finalizadas em até 30 dias. A próxima fase prevê obras nas comportas, além de jateamento de concreto para proteção em volta das paredes e no teto, e a concretagem do fundo do túnel. A recuperação emergencial faz parte de um acordo homologado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Estado para a implementação de um sistema de macrodrenagem para reduzir os alagamentos no centro. Já fez a primeira parte, que já deu um alívio para os moradores, então essa segunda etapa, que é a concretagem, a melhora a parte do assoreamento, algumas coisas assim, a gente acredita que vai sair sim. Vai sair, vai ter. Talvez a terceira etapa ainda, que seria aí a conclusão, calçamento, alguma parte de pavimentação que falta aqui, asfalto, coleta de água pluvial, são muitas coisas que faltam ainda aqui pra gente. Mas apesar da conquista, os moradores ainda estão preocupados com a finalização das obras e estão ansiosos para a conclusão desta licitação. A Associação de Moradores afirma que vai continuar cobrando celeridade das autoridades. Enquanto não tiver essa segunda etapa terminada, a gente não vai ter mais sossego aqui ainda. E ela foi, para a gente, que nessa parte do início do túnel aqui, ainda foi mais tranquila. Para os moradores do final está sendo um pouquinho pior, porque como ainda falta essa parte final lá, a gente tem ruas que alagam ainda. Então tem que ser feita essa segunda etapa, terminar o muro de gabião, a demolição de um pedaço de um prédio que tem lá embaixo para ser feito, para melhor saída da água. Então isso aí são coisas que ainda são primordiais. As comportas que ainda não foram feitas, então assim, a gente tem um limitador para ser colocado que ainda não existe. Então assim, choveu muito, ele vem tudo para a gente ainda, e sabemos que não pode ser feito assim. Isso são coisas que ainda a gente temos que cobrar para ter uma tranquilidade maior aqui no bairro. Além das intervenções no túnel extravasor, a Secretaria de Infraestrutura e Cidades realizou obras de contenção de encostas, reconstrução de ruas e calçamento em áreas afetadas pelas chuvas. Ao todo, o governo do estado já investiu 700 milhões de reais na reconstrução de Petrópolis, inclusive na retomada de obras prometidas nos temporais de 2011 e entregues no ano passado. Só em obras de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural do túnel extravasor, já foram investidos mais de 255 milhões de reais. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 de Petrópolis, mais 3 mortes em decorrência da doença foram registradas entre fevereiro e março deste ano. Os dados apontam ainda que mais de 300 pessoas foram infectadas com o vírus no município. No mês de março, a Secretaria de Saúde confirmou que mais 3 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Petrópolis. Os casos foram confirmados e inseridos 40 dias após o município estar sem contabilizar novos registros. Segundo a pasta, um dos óbitos se refere ao mês de fevereiro e os outros 2 ocorreram em março. Todos os pacientes estavam com o esquema vacinal em atraso. As vítimas mais recentes da doença são uma mulher de 71 anos, moradora na Saldanha Marinho. O segundo óbito é de um homem de 73 anos, morador de Pedro do Rio. O terceiro é um homem morador de Itaipava. Podemos ignorar. Isso não aconteceu, isso ficou uma marca. Quando estava realmente nesses sintomas gravíssimos aí, a mídia estava muito em cima, existia álcool em vários lugares, máscara, tudo. Hoje em dia isso foi deixado de lado e não se fala mais nisso. Ainda de acordo com o painel, Petrópolis possui atualmente 321 casos ativos da Covid-19. Desses, 11 estão em internações clínicas e 1 em UTI. Ninguém está preocupado com Covid. Está todo mundo na rua. Aí depois o pessoal fala, o governo, ele como é que se diz? Ele avisa, né? Bota anúncio, pede para as pessoas fazer tudo, mas depende de cada pessoa, né?
Eu acho que é isso. No painel ainda é constatado que 3 óbitos suspeitos seguem sob investigação. Ao todo, desde o início da pandemia, o município soma 1.759 óbitos. E após denúncia por parte de consumidores, a equipe do Procon Petrópolis realizou uma fiscalização nos supermercados para verificar denúncias de propaganda com preços fracionados nas seções de frutas, verduras e legumes. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram intimados a colocarem os preços de forma correta e conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. As compras nos supermercados a cada dia requerem mais atenção por parte dos consumidores. Com os valores do preço dos alimentos, todo cuidado é pouco com o que se coloca dentro das sacolas. E em Petrópolis, agora além de se preocupar com o alto custo, os consumidores agora precisam ficar atentos também com propagandas que apresentam preços fracionados, principalmente nas seções de frutas, verduras e legumes. Eles estão diminuindo as quantidades, diminui o peso, a gente pensa que está comprando a mesma quantidade e não está. A pessoa está com dinheiro contando que vai dar para comprar aquilo e não vai dar porque é um outro valor. Não é o valor que ela achava que era, que está ali naquela 100 gramas. Às vezes a gente pega uma mercadoria, está um preço X, lá quando vai passar lá na boca do caixa é outro valor. Já aconteceu comigo. De acordo com o Procon de Petrópolis, os responsáveis pelos supermercados foram intimados a colocarem os preços da forma correta, como prevista no Código de Defesa do Consumidor, para não alterar a compra de nenhum cliente. Ainda de acordo com o órgão, os preços exibidos nas bancas de forma fracionada devem estar acompanhados também pelo valor em quilo, já que a forma fracionada pode confundir o consumidor. Apenas constar a forma fracionada é ilegal, conforme os artigos 6, 31, 36 e 37 do Código de Defesa do Consumidor. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, tem intensificado o vídeo monitoramento das ruas de Petrópolis por meio das câmeras instaladas por toda a cidade. Desde então, o número de infrações foi reduzido na cidade, segundo o presidente da CPTrans, Fernando Badia. Desde o início de março, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes já instalou mais de 30 placas na cidade que indicam quais locais estão sendo monitorados pelas câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis. O intuito é dar fluidez à mobilidade urbana e coibir as infrações de trânsito. O presidente da CPTrans, Fernando Badia, explica que os altos índices de carros estacionados de forma irregular contribuíram para a iniciativa. As câmeras já estão instaladas há cerca de 5 anos na cidade, porém a CPTrans iniciou todo um trabalho de levantamento estatístico. Os números que a gente levantou foram muito graves em relação principalmente ao estacionamento irregular, e nós, a partir desse momento, elaboramos um plano para iniciar a fiscalização. Agentes da CPTrans, Guarda Municipal, Polícia Militar, SAMU e Defesa Civil utilizam a tecnologia do CIMOP, que fica na sede da Defesa Civil, para multar motoristas infratores. Das 62 câmeras que funcionam, apenas as que estão sinalizadas podem ser utilizadas para aplicar a multa. É importante ressaltar que os agentes analisam a infração momentânea e não analisam as dívidas anteriores ligadas ao veículo. O que você acha da iniciativa? A iniciativa é boa, tem que ter mesmo. Principalmente para esse pessoal de moto aí que não respeita nada. O que você acha dessa iniciativa? Muito boa. Vamos coibir bastante acidente, pessoal com cinto de segurança, é a nossa segurança, né? É uma boa sim, porque nada tem muita gente errado, né? Eu acho uma iniciativa boa, a gente vê muita regularidade no trânsito aí e ajuda a inibir, né, os maus motoristas, né? Eu acho legal, porque às vezes a gente realmente desvia o olhar por causa do celular, né? Desde o início do monitoramento das câmeras, cenas que antes passavam despercebidas agora estão sendo mais observadas, como, por exemplo, carros estacionados de forma irregular em pontos que deveriam ser de ônibus e também de táxis. Só em novembro de 2022, cerca de 4.600 veículos foram flagrados. A nossa intenção não é multar nem penalizar o condutor de Petrópolis. Nossa intenção é melhorar a mobilidade da cidade, principalmente o transporte público. Então, as pessoas devem procurar não parar
em locais proibidos, em fila dupla, fila tripla, em cima de faixa de pedestre, em cima de calçada, em ponto de ônibus, em ponto de embarque e desembarque, que aí sim, as nossas câmeras estarão 24 horas monitorando e, se for o caso, vai ser aplicada a multa de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. No fim do ano passado, a CPTRAN já havia informado que o serviço seria iniciado, mas alguns motoristas ainda estão sendo pegos de surpresa com a intensificação do serviço. A advogada Maiara Vasconcelos explica que se o motorista for multado em um local não sinalizado, a multa é ilegal. Caso ele seja multado indevidamente, como é que ele pode proceder? Bom, primeiramente ele vai identificar qual foi o órgão que aplicou a multa. No caso de uma fiscalização municipal, ele tem que procurar a Secretaria de Transporte da cidade e apresentar um recurso, que normalmente é datado no mínimo de 30 dias da data em que ele recebeu essa notificação. Então ele tem que recorrer, senão essa multa se consolida e ele vai ter todas as consequências, não só de pagar o valor da multa, como também a perda de pontos na carteira, que muitas das vezes leva a pessoa até a ter a suspensão do direito de dirigir. Cultura agora, porque olha só, gente, para os amantes da arte, está em exposição a amostra coletiva do Ateliê Aberto, no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. 14 artistas plásticos produziram quadros em homenagem aos 180 anos de Petrópolis, celebrados neste ano. O projeto Ateliê Aberto costuma se reunir na Sala de Arte do Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis, 2 vezes na semana. Com isso, os artistas que já possuem uma bagagem de experiência trabalharam juntos para que se tornasse possível a realização de 2 exposições no espaço que recebem visitação até o dia 11 de abril. Uma delas é voltada para as obras diversas criadas frequentemente pelos artistas, a outra homenageia os 180 anos de Petrópolis, comemorado em março. Os quadros remetem cenas clássicas vistas na cidade. Paulo Campinho é representante do ateliê e conta um pouco sobre o processo de criação. Nós temos uma exposição chamada Petrópolis 180, na visão do Ateliê Aberto, que vem justamente no momento de comemoração de 180 anos da cidade. Então, essa exposição foi produzida especificamente para esse evento, né? Então, são cenas de Petrópolis, algumas imagens iconográficas e bastante reconhecíveis da cidade. A artista plástica Lu Santana aprendeu sozinha a expor os pensamentos em forma de arte, sem precisar de cursos para desenvolver as técnicas. O quadro mais atual feito por ela é este todo em preto e branco, que deixa em aberto o significado para que os amantes da arte deixem as teorias surgirem. Segundo ela, o quadro chamou tanto a atenção que já recebeu ofertas de compra. É todo um trabalho de reciclagem, né? Eu faço uma desconstrução e depois eu crio, né? É um trabalho que seria um material, na verdade, desculpe aí, que seria descartado e não foi, né? Então a gente transformou nessa obra de arte aí que chama Madame Izu. Você falou sobre esse processo de desconstrução, como é que funciona? Usado o material que já tem um trabalho embaixo, né? No qual às vezes tem figura, às vezes só letra, às vezes só cor. Você usa o solvente, né? Desconstrói, aí depois a cabeça vai, né? A exposição contou com a participação de 14 artistas. Os quadros foram feitos em acrílico, aquarela, colagens e muitas outras técnicas. No final da exposição, no dia 12 de abril, alguns quadros vão estar à disposição para que apreciadores da arte comprem. Para Elizabeth, que pinta quadros há mais de 15 anos, quando há um bloqueio criativo, a única solução é passear pelas ruas da cidade e contemplar a natureza para renovar a criatividade. Eu procuro me inspirar sempre na natureza. Eu gosto de pintar minhas flores, mas Petrópolis é uma cidade linda e a natureza está sempre presenteando a gente com fotos lindas, imagens lindas, e a gente aproveita essa beleza toda para passar para a tela.
E olha, os interessados podem visitar a exposição de forma gratuita de segunda a sexta-feira até o dia 11 de abril. O horário é de 9 às 17 horas. A exposição vai até terça-feira, gente. Boa oportunidade para quem quer curtir aí arte na cidade. Gente, uma ótima Páscoa, né? Amanhã pra é vocês, Páscoa, né? é isso. Tchau, gente. A gente se vê novamente Tchau, tchau. na segunda-feira, ao vivo às 7h30, e a gente espera você. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.